Meu nome é Lucas, tenho 23 anos, e hoje venho compartilhar com os irmãos um testemunho que só o Senhor poderia ter realizado na minha vida. Não é um relato fácil de contar porque envolve dor, medo e muitas noites de angústia, mas também é uma história de fé, de orações sinceras e da mão poderosa de Deus que me sustentou em cada momento. Se alguém aqui já passou por uma enfermidade que parece não ter solução, ou se está passando por uma luta que parece maior do que suas forças, peço que leia até o fim, porque se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você também. Tudo começou em meados de março do ano passado. Eu estava trabalhando normalmente, como sempre fiz, em uma oficina mecânica aqui na cidade. Era um dia comum, até que ao passar a mão pelo pescoço, senti um caroço do lado esquerdo, bem embaixo da mandíbula. No começo não dei muita importância. Pensei que poderia ser alguma inflamação passageira, talvez uma infecção na garganta ou algo assim. Mas os dias foram passando, e aquele caroço não diminuía. Pelo contrário, parecia estar crescendo. Comecei a ficar preocupado. Naquela semana, contei para minha mãe o que estava sentindo. Ela, como sempre, me aconselhou a orar e a confiar em Deus, mas também sugeriu que eu procurasse um médico. Fui a um posto de saúde, e o médico que me atendeu, após apalpar a região, disse que poderia ser uma simples inflamação nos gânglios, mas que eu deveria fazer alguns exames para descartar qualquer coisa mais séria. Ele pediu um hemograma completo e uma ultrassonografia do pescoço. Naquele momento, meu coração já estava acelerado. Nunca tinha passado por algo assim, e a palavra exame soava como uma sentença. Os dias até a realização dos exames foram de muita ansiedade. Eu tentava manter a calma, mas à noite, quando deitava para dormir, os pensamentos vinham com força. E se for algo grave? E se for câncer? Essas perguntas martelavam na minha cabeça. Eu orava, mas sentia que minhas palavras não passavam do teto. Era como se Deus estivesse distante. Contei para alguns irmãos da congregação, e eles me animaram, dizendo que orariam por mim. Isso me deu um pouco de alívio, mas a incerteza ainda pesava. Quando os resultados saíram, o médico me chamou para conversar. Ele olhou para mim com uma expressão séria e disse: Lucas, os exames mostram que você tem uma linfadenomegalia. Os gânglios do seu pescoço estão bastante aumentados, e isso pode indicar várias coisas. Precisamos investigar mais. Ele explicou que linfadenomegalia é o aumento anormal dos linfonodos, e que as causas poderiam ser desde infecções até doenças mais graves como linfoma. Naquele momento foi como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Eu mal conseguia ouvir o resto do que ele dizia. Minha visão ficou turva, e senti um aperto no peito que quase não me deixava respirar. O médico pediu então uma biópsia do gânglio afetado. Disse que era o único jeito de ter um diagnóstico preciso. Marquei o procedimento para a semana seguinte, mas aqueles dias foram os mais difíceis da minha vida. Eu não conseguia comer direito, não conseguia me concentrar no trabalho. Às vezes, no meio da madrugada, eu acordava suando frio, com o coração disparado. Minha família percebia meu desespero, e minha mãe, especialmente, tentava me acalmar, lendo a palavra de Deus e orando comigo. Mas eu sentia que minha fé estava fraca. Como alguém tão jovem poderia estar passando por isso? Por que comigo? O dia da biópsia chegou. Foi um procedimento dolorido, tanto fisicamente quanto emocionalmente. O médico retirou um pequeno pedaço do gânglio para análise, e eu saí da clínica com um curativo no pescoço e uma dor latejante que parecia refletir o que eu sentia por dentro. Os dias de espera pelo resultado foram uma tortura. Eu tentava me distrair, mas era impossível. Cada toque no celular, cada mensagem, me fazia pensar que poderia ser a ligação com o resultado. E quando ela veio, não foi como eu esperava. O médico me chamou para uma conversa particular. Ele olhou para mim e disse: Lucas, o resultado da biópsia não foi conclusivo. Os exames mostram que há uma alteração nos gânglios, mas não conseguimos determinar a causa exata. Pode ser uma infecção crônica, pode ser algo autoimune, ou pode ser o início de um processo mais grave. Precisamos fazer mais exames e talvez repetir a biópsia. Aquelas palavras foram como uma facada. Não era um sim, nem um não. Era um talvez, uma incerteza que me deixava pendurado no vazio. Voltei para casa arrasado. Não conseguia entender por que Deus permitia que eu passasse por aquilo. Eu era um jovem que sempre procurava servir na congregação, que tentava viver uma vida reta, que orava e lia a Bíblia. Por que então, aquela prova tão difícil? Naquela noite, me joguei de joelhos no meu quarto e chorei como nunca tinha chorado antes. Gritei para Deus: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Onde está a tua mão? Por que não me respondes? Foi um momento de desespero total. Mas mesmo no meio das lágrimas, uma voz suave parecia me dizer: confia em mim.
Nos dias seguintes, minha família e os irmãos da congregação se uniram em oração por mim. Minha mãe, especialmente, não desistia. Ela me lembrava das promessas de Deus, das vezes em que ele havia livrado seu povo no passado. Um irmão mais velho da congregação, o irmão João, veio me visitar e disse: Lucas, Deus não nos abandona. Às vezes ele permite que passemos pelo fogo para que nossa fé seja provada e refinada. Mas ele está no controle. Aquelas palavras me deram um pouco de força, mas a batalha ainda era grande. Decidi então que iria jejuar e orar por 3 dias pedindo a Deus uma resposta clara. Não queria mais viver na dúvida. No primeiro dia de jejum, senti uma fraqueza física, mas uma determinação espiritual que não tinha antes. Ore a Deus com todas as minhas forças, pedindo que Ele me mostrasse o caminho. No segundo dia, enquanto lia o Salmo 23, uma paz estranha começou a invadir meu coração. Aquelas palavras: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, pareciam escritas especialmente para mim. No terceiro dia, algo inesperado aconteceu. Eu estava em meu quarto, orando, quando senti uma presença divina tão forte que me fez tremer. Não era medo, mas uma certeza absoluta de que Deus estava ali. E de repente, uma voz interior me disse: Filho, eu estou contigo. Não temas. Esta batalha não é tua, mas minha. Naquele momento, lágrimas de alívio escorreram pelo meu rosto. Não era uma cura instantânea, não era um milagre visível, mas era a certeza de que Deus havia me ouvido. No dia seguinte fui ao médico para marcar os novos exames. Mas, para minha surpresa, ao apalpar meu pescoço, ele ficou confuso. Lucas, os gânglios estão menores. Muito menores. Como isso é possível? Eu não tinha palavras para explicar. Só podia ser a mão de Deus. Ele pediu que eu fizesse uma nova ultrassonografia na mesma hora para confirmar. E quando o resultado saiu, o médico olhou para mim com espanto. Os gânglios voltaram ao tamanho normal. Não há mais sinais de linfadenomegalia. Ele não conseguia entender, mas eu sabia. Deus havia me curado. Não foi um processo longo de tratamento, não foram remédios, não foi a ciência. Foi a oração, foi a fé, foi a mão poderosa de Deus que interveio na minha vida. Quando contei para os irmãos da congregação, muitos choraram comigo. Minha mãe, que tanto havia orado, abraçou-me e disse: Filho, Deus é fiel. Ele nunca nos abandona. E ela tinha razão. Hoje, quando olho para trás, vejo como Deus esteve presente em cada detalhe. Até nos momentos em que pensei que Ele estava distante, Ele estava trabalhando. Às vezes, não entendemos os caminhos do Senhor, mas podemos confiar que Ele sabe o que faz. Essa prova me ensinou a depender mais dEle, a buscar sua face com mais intensidade e a valorizar cada dia como um domingo. Quero agradecer a todos os irmãos que oraram por mim, que me apoiaram e que não me deixaram desanimar. Quero agradecer a minha família, especialmente a minha mãe, que foi meu porto seguro em meio à tempestade. E acima de tudo, quero agradecer a Deus, que é fiel e misericordioso. Ele não apenas me curou, mas renovou minha fé e meu propósito de servir a Ele com mais dedicação. Se você está passando por uma luta hoje, não desanime. Deus ouve suas orações. Ele conhece suas lágrimas. Pode ser que a resposta não venha da forma que você espera, ou no tempo que você deseja, mas Ele está no controle. Confie nele. Entregue sua dor, seu medo, sua enfermidade nas mãos daquele que é capaz de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Que este testemunho seja uma bênção na vida de cada um que ler. Que Deus seja louvado por sua fidelidade e por seu amor que nunca falha. Amém. Quando voltei para a congregação pela primeira vez depois da cura, senti um peso no coração ao entrar na sala de reuniões. Não era tristeza, mas uma emoção tão forte que mal conseguia conter as lágrimas. Os irmãos me olhavam com aqueles olhos cheios de gratidão, alguns vinham abraçar-me em silêncio, outros só balançavam a cabeça como quem diz: glória a Deus. Não precisei contar nada porque o Espírito Santo já havia falado ao coração de cada um. A presença do Senhor ali era tão real que parecia que os anjos estavam cantando conosco. Lembro-me de um irmão mais velho, o irmão José, que se aproximou e segurou minhas mãos com firmeza. Ele tinha rugas profundas no rosto, marcas de uma vida inteira de trabalho e fé. Com voz trêmula, mas cheia de convicção, ele disse: Meu filho, quando você estava doente, eu orei todas as noites pedindo que Deus te desse não só a cura, mas também um coração mais agradecido. Porque muitas vezes esquecemos das bênçãos quando a saúde volta. Mas você voltou diferente. Vejo nos seus olhos que Deus te tocou além da doença. Aquelas palavras me marcaram. Ele tinha razão. Deus não só tirou a enfermidade, mas mudou algo dentro de mim que nenhum médico poderia alcançar.
Naquela mesma reunião, quando nos ajoelhamos para orar, senti uma paz tão grande que era como se o Senhor estivesse sussurrando: Filho, foi para isso que eu permiti essa prova. Não para te destruir, mas para te aproximar de mim. E ali, entre irmãos, chorei não de dor, mas de gratidão. Porque entendi que a cura não era só física, era espiritual. Deus havia me dado uma segunda chance para viver não para mim mesmo, mas para Ele. Nos dias que se seguiram, comecei a notar coisas que antes passavam despercebidas. O cheiro do café que minha mãe fazia de manhã, o som das crianças brincando no pátio da congregação, o abraço apertado de um irmão que nem conhecia direito, mas que havia jejuado por mim. Tudo ganhava um novo significado. Uma irmã, a Dona Maria, me contou que enquanto eu estava no hospital, ela e um grupo de irmãs se reuniram em sua casa para clamar a Deus. Nós não sabíamos se você ia sarar logo ou se demoraria, mas oramos com fé porque sabemos que para Deus não há coisa impossível, ela disse. E então acrescentou algo que nunca esqueci: às vezes, Deus permite a enfermidade para que muitos se voltem para Ele. Sua cura não foi só para você, foi para fortalecer a fé de todos nós. Isso me fez pensar: quantas vezes reclamamos das provas, sem ver que Deus está usando aquelas situações para abençoar não só a nós, mas também aos que estão ao nosso redor? Minha doença tinha unido a congregação de uma forma que só o Espírito Santo poderia fazer. Irmãos que mal se falavam começaram a se visitar, a orar juntos, a compartilhar suas próprias lutas. Era como se Deus tivesse usado minha fraqueza para mostrar sua força. Uma noite, enquanto lia a Bíblia, parei em Salmos 1:8-17. Não morrerei, mas viverei, e contarei as obras do Senhor. Aqueles versículos parece que foi escrito para mim. Não era só sobre viver, mas sobre contar, compartilhar o que Deus havia feito. E foi aí que senti um desejo profundo de dar meu testemunho não só na congregação, mas onde quer que Deus me levasse. Comecei a visitar irmãos doentes, a orar com eles, a levar uma palavra de ânimo. Não porque eu fosse melhor do que ninguém, mas porque Deus havia me dado uma experiência que agora podia usar para ajudar outros. Uma vez fui à casa de um irmão que estava com uma dor muito forte nas costas, impossibilitado até de se mover. Quando cheguei, ele estava deitado com o rosto marcado pela dor. Coloquei a mão em sua cabeça e orei com simplicidade: Senhor, o mesmo Deus que me curou da linfadenomegalia pode aliviar a dor do nosso irmão. Dá-lhe força, Senhor. Mostra teu poder mais uma vez. Não foi instantâneo, mas naquela mesma semana, ele veio à congregação andando, sorrindo e disse: Irmão, depois que você orou, senti como se uma mão invisível tivesse tirado o peso das minhas costas. Ainda sinto um pouco, mas a dor forte se foi. Deus é bom. Aquilo me ensinou que Deus não nos cura só para nosso bem, mas para que sejamos instrumentos em suas mãos. Cada milagre que Ele opera em nós deve nos levar a servir aos outros com mais amor. Mas nem tudo foi fácil depois da cura. Houve dias em que o medo voltava. Uma simples dor de cabeça ou um caroço pequeno no pescoço me fazia tremer por dentro. E se voltar? E se Deus não me curar de novo? Esses pensamentos vinham como ondas tentando me afogar. Mas foi então que aprendi o verdadeiro significado de confiar. Uma noite, depois de uma dessas crises de ansiedade, abri a Bíblia sem rumo e meus olhos caíram em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Aquela palavra foi como um bálsamo. Não era uma promessa de que nunca mais sentiria dor, mas a certeza de que se isso acontecesse, Deus estaria ali, segurando minha mão. Comecei a orar de forma diferente: Senhor, se a doença voltar, que a tua vontade seja feita. Mas enquanto isso, usa-me. Dá-me forças para não viver com medo, mas com gratidão. Ensina-me a confiar em ti a cada dia. E sabe, a paz voltou. Não porque as dúvidas sumiram de uma vez, mas porque eu escolhi depositar minha fé em alguém maior do que meus medos. Um dos momentos mais marcantes depois da minha cura foi quando um jovem da congregação, que nunca havia falado comigo, veio até mim após uma reunião. Ele tinha os olhos baixos, como quem carrega um fardo pesado. Irmão, posso falar com você? Eu disse que sim, e ele começou a chorar. Minha mãe está com um problema no coração. Os médicos dizem que é grave. Eu tenho orado, mas, às vezes acho que Deus não está ouvindo. Aquela dor me tocou profundamente porque eu já tinha estado naquele lugar. Sentei-me ao lado dele e contei como Deus havia me curado. Não com palavras bonitas, mas com a verdade simples, que às vezes a resposta demora, que a dor parece não ter fim, mas que Deus nunca abandona seus filhos. Quando eu estava no hospital, tinha noites que achava que não ia aguentar mais. Mas Deus estava ali mesmo quando eu não o sentia. Ele está com sua mãe também. Vamos orar juntos?
E ali mesmo, ajoelhados no chão da congregação, clamamos a Deus por aquela irmã. Não sei se ela foi curada naquele momento, isso só Deus sabe. Mas sei que aquele jovem saiu dali com uma coisa que ninguém poderia tirar dele, a certeza de que não estava sozinho. E isso, para mim, é um dos maiores milagres que Deus tem operado através da minha vida. O privilégio de ser um ombro para quem está cansado, uma voz para quem precisa ouvir que Deus ainda faz milagres. Hoje, quando olho para trás, vejo que Deus não só me curou de uma doença, mas me ensinou a viver de verdade. Antes eu ia à congregação por obrigação, cantava os hinos sem pensar, ouvia a palavra sem meditar. Mas depois da prova, tudo mudou. Agora, quando canto Louvai a Deus, que reina nos céus, sinto como se cada palavra saísse do fundo da alma. Quando ouço um irmão dar um testemunho, choro não só pela bênção dele, mas porque sei que o mesmo Deus que agiu na vida dele age na minha. Aprendi que a fé não é só para os momentos de glória, mas também para as noites escuras. Que a oração não é um ritual, mas uma conversa com um que nos ama mais do que podemos imaginar. Que a congregação não é um lugar, mas uma família imperfeita, sim, mas unida pelo sangue de Cristo. E se hoje você está lendo isso e pensa que sua prova é grande demais, que Deus se esqueceu de você, quero dizer uma coisa, Ele não se esqueceu. Talvez você não veja a saída agora, mas Deus está trabalhando. Talvez as lágrimas ainda estejam caindo, mas Ele as guarda em sua garrafa. Salmo 56, 8. Talvez a dor ainda doa, mas a vitória já está garantida na cruz do Calvário. Não desista. Não pare de orar. Não deixe que o desânimo roube sua esperança. Porque o mesmo Deus que sarou um jovem de uma linfadenomegalia, que abriu o mar vermelho, que ressuscitou Lázaro, esse mesmo Deus está ao seu lado hoje. E Ele não vai desistir de você. Que este testemunho seja como uma semente plantada no coração de quem precisa de fé. Que Deus, em sua infinita misericórdia, use estas palavras para tocar vidas, para secar lágrimas, para acender uma chama de esperança. E que no final de tudo, só Ele seja glorificado. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória a Deus. Amém.